tarde. Estamos novamente dando sequência ao nosso estudo, agradecendo por podermos aqui estar, buscando forças no nosso íntimo, nos nossos conhecimentos espirituais e assim dando sequência ao nosso estudo, onde paramos na semana anterior, na questão 32, e hoje dando sequência na questão 33. Então vamos ver o que Kardec perguntou. Continuando, com a matéria. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Então, tudo que existe é tudo de uma mesma matéria, de um mesmo elemento material, né? E aí os espíritos respondem sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Tudo que existe é como se intercalasse, como se... não sei, me falta a expressão para dizer, para falar daquilo que eu estou pensando nesse momento. Tudo é proveniente de um mesmo local, de um mesmo elemento, né? E aí Kardec ainda continua, comentando. O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Então ele está falando aqui de alguns elementos da escala periódica, e que naquele momento eram bem menores do que as que existem hoje. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda, Kardec falando, entendendo a nossa impossibilidade, Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Então veja que sempre a Kardec, o codificador, ele tinha assim uma capacidade muito grande. Ele nunca se colocou como alguém que estava resolvendo todos os problemas, trazendo, entendendo as informações. Ele entendia da limitação, da sua limitação, da limitação não só dele, mas da ciência da época, Então, porque ele era um ser de um conhecimento profundo, mas a dificuldade da expressão, a dificuldade de colocar o entendimento para nós outros, Então, podemos, assim, entender como esses elementos, mas considerá-los assim até nova ordem. Então, deixando aberto para o que viesse depois, para as informações que viessem, E aí ele continua. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, e naquela época existia muito magnetizador, Era a época que estavam estudando realmente o magnetismo. Então ele, que era também um estudioso do magnetismo, ele sempre estava fazendo essa ligação, Então, todos os magnetizadores que consistem em se dar pela vontade a uma substância qualquer. A água, por exemplo, as mais diversas propriedades que eles davam, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga
pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade, assim a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção do oxigênio. Então, ela se transforma na água oxigenada, né? E eles trabalhavam muito assim, magnetizando pessoas, hipnotizando-as, fazendo com que elas mudassem até de comportamento na hora que estão ali magnetizadas, né? E então, lendo isso aqui, ao que isso aqui nos remete? Lembram de Jesus, quando acabou o vinho lá na festa, nas bodas, e ele pediu que trouxessem os vasilhames todos com água e os transformou em vinho? E que a ciência religiosa, muitos dizem que aquilo foi um milagre? Na realidade, não houve milagre. Ele, imagina Jesus, que era o ser que ajudou quando iniciou-se a formação do planeta Terra, esse planeta que ele dirige, que ele cuida desde o princípio. Ele manipulava com os outros arquitetos siderais os elementos para que chegasse a haver o resfriamento próprio necessário para que houvesse vida. Esse ser que diz que ele e o Pai somos um. Por quê? Porque ele já adquiriu o conhecimento dessa ciência. Não quer dizer que eles sejam a mesma pessoa, são porque ele já adquiriu o conhecimento desse Pai Criador. Imagina que magnetizador grandioso que ele era, que manipulador dos elementos. Então ele pôde, com muita facilidade, manipular aqueles elementos que estavam ali e fazer com que eles se transformassem em vinho, inclusive agregando um elemento a mais, né? Porque nós sabemos que a água é oxigênio e hidrogênio, mas o vinho tem também o carbono. Então ele, né, agregou isso tudo. Veja que grandiosidade desse ser, né? Que às vezes nós queremos colocar ele assim no nosso nível. E isso nós cometemos um equívoco muito grande quando fazemos isso. E continuando, então, a questão 33A, ainda em cima desta, né? Ele diz assim, Kardec, essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? E eles respondem, essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa, né? Então, ele vem confirmando, né, tudo isso aí sobre a matéria elementar. E ainda é interessante nós entendermos que a física moderna, ela já tem uma outra ideia, né, um outro conhecimento. Eles já adentram as partículas elementares que constituem a matéria por nós conhecidas. E encontraram realmente questões comuns a todas elas, que se conhecem como partículas elementares. Naquela época, tinham uma ideia de elementos químicos, né? Hoje, eles já têm outras, eles já adentraram, né? Já dentro desse estudo, desse conhecimento das partículas elementares. Já está muito mais avançado esse conhecimento. Então, claro que os espíritos sempre se baseando naquilo que na época vai na época eles tinham como transmitir informação. Ainda nessa mesma questão da 33, né,
que falamos do magnetizador, que falamos de Jesus, nós temos o exemplo da casa espírita, né, que nós utilizamos a fluidificação da água, a água fluidificada. E o que é essa água fluidificada? É isso, é colocada ali junto na água ou alguns elementos, ou ela é transformada, não sabemos também como isso se processa, mas a espiritualidade se utiliza daquele líquido e coloca ali elementos que necessários para cada um daqueles que vão tomar, quando a água ela é individual, né? E quando é coletiva, então é colocado elementos para cada um, que generalizado para todos, né? Que beneficiem a todos. Então, às vezes, nós que estamos na casa espírita, quando acabam os trabalhos que vamos tomar a água, nós sentimos gosto de remédio, sentimos cheiro, né? Outros sentem perfume, enfim. Na água fluidificada, a água fluidificada é isso, o nome já diz, água com os fluidos magnéticos, né? Com esse acréscimo, né? Que é manipulado pelo plano espiritual. Mas que nós também podemos fazer isso, através de colocar a água na nossa frente, fazermos uma oração, pedirmos para que a espiritualidade coloque alguma coisa ali, que nós estamos necessitando, e ela vai ser fluidificada da mesma forma. Não precisa só ser dentro de um templo religioso, né? Continuando, questão 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Naquela época não podiam. Hoje nós já sabemos, né? Nós já sabemos que elas têm forma. Nós conhecemos, nós estudamos, né? Nós já estudamos no colégio as formas que elas têm. Formas retas, formas de triângulo, formas de losango, depende de como elas estão agrupadas. E aí ele faz mais uma questão em cima dela, porque ele não tinha esse conhecimento, né? Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais moléculas molécula está longe da molécula elementar. Então veja, naquela época eles não tinham. E hoje então a gente vê que aqui ele está colocando uma coisa que iria aparecer depois, né? Ele disse isso, né? Elementares, constante para mais variável secundária, que são as primeiras. Isso que chamais moléculas está longe da molécula elementar, né? Que é como diz ali, elas têm a forma, mas não podeis apreciar. É isso ali que eu queria falar. Então, naquela época não podia, hoje nós já podemos. Hoje nós já sabemos. Algumas fórmulas, pelo menos as mais simples, nós já sabemos como é que é a representação, né? Daquele desenho. Então, encerramos assim a parte da propriedade da matéria. E agora, para finalizar, que é bem curtinho, espaço universal. E aí, a questão 35, ele pergunta assim: o espaço universal é infinito ou limitado? E veja que nós já estudamos isso, que nós não temos entendimento do que seja infinito ou limitado. Infinito. Supõe limites para ele, o que haveria além? Se nós supomos limite para ele, ele vai até aqui, o que tem além? Né? Isso confunde a tua razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. Então, é infinito. Nós não entendemos o que é infinito, por enquanto. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Então, vejam só, né? Por enquanto, nós não podemos, naquela época ele estava falando que por enquanto não poderíamos compreender. E ainda não podemos, né? E aí Kardec faz um comentário. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento pode concebê-lo, a razão diz que além deste limite há alguma coisa, e assim pouco a pouco, até o infinito,
porque esta alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E aí, a questão 36, ele pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do universo, do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, nós ainda temos essa dificuldade, né? Muitas coisas escapam aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. Para Jesus, isso tudo era compreensível. Imagina a grandiosidade desse ser. Que coisa fantástica. E para encerrar, então, esse capítulo, eu vou trazer aqui do livro Pão Nosso. Ó, esse é bem antiguinho. Hoje ele já está bem bonito, com uma capa bem nova. A matéria, o tema é o número 55. E o título é Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Isso foi Paulo que escreveu na carta aos Romanos. O espetáculo da criação universal é o mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde há atividade que se descobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo das criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Livro esse, psicografado pelo Chico e ditado pelo seu mentor, nosso querido Emmanuel. E assim, então, que essa reflexão sirva para nos acompanhar durante a semana. Muita paz, meus irmãos, um grande beijo e até a nossa próxima semana, dando continuidade ao nosso estudo. Que assim seja.